Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Vivacity Arquitetura. Bloco Direito, um convite Sul Contábil, assessoria empresarial. O Bloco Direito de hoje conta com a presença da delegada de Polícia Civil, doutora Roberta Trevisan, que discorre sobre sua trajetória de 11 anos na segurança pública e sobre o lançamento do seu primeiro livro infanto-juvenil. Doutora Roberta Trevisan é formada em Direito pela Universidade Franciscana, atual UFN, especialista em Direito Constitucional, professora universitária desde 2013. Durante sua carreira na Polícia Civil, atuou na 5ª Região como titular da Delegacia de Santa Bárbara do Sul e na 3ª Região Policial, da qual pertencemos, atuou na cidade de São Cepé. Também foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA. É plantonista na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, DPPA, junto ao CIOSP em Santa Maria. Doutora Roberta Trevisan é também escritora de contos de ficção e em breve lançará o seu primeiro livro, um romance infanto-juvenil. Quanta honra em recebê-la aqui no Giornale. Seja muito bem-vinda, doutora Roberta. Muito obrigada, Giovana. Obrigada pelo convite. Desde 2010, você atua como delegada de polícia. O que influenciou a sua escolha pela carreira? Bom, Giovana, o que influenciou a escolha pela polícia foi a minha predileção pelo direito penal. Sempre gostei de direito penal, direito processual penal e também gosto bastante de psicologia e acho que ali na polícia a gente vira um pouco isso, a gente vira um pouco psicólogo, né? A gente trabalha com crime diretamente, com as vítimas do crime e a gente tem que dar, além de dar essa resposta que é a investigação criminal, a gente tem que também acolher, né, as vítimas. E também sempre gostei de ler muito sobre isso, né, histórias policiais, então eu sempre fui voltada para esse lado. Quando eu entrei na academia de polícia, eu me descobri, ali eu vi que realmente era o meu que show. Esse era o caminho. Isso, exatamente. E desde muito cedo, então, você já tinha vocação para a Polícia Civil, né? E sempre gostou de romances policiais, como você falou, histórias de detetives, né? Até se transformar em uma grande detetive, não é verdade? Sim. Na verdade, eu sempre gostei dessa parte da ficção. Fui para a faculdade de Direito e desde o primeiro semestre eu gostei do Direito Penal, que é a nossa matéria, né, predominante na polícia. Mas eu não me enxergava como delegada de polícia. Isso foi um processo que foi acontecendo já na academia de polícia. Sim. Eu fiz o concurso, passei nas primeiras etapas, mas quando eu sentei na cadeira de aluno, delegado, na academia de polícia, foi que eu entendi que realmente ali eu conseguiria exercer a profissão que eu queria. Mas bom. Até então eu não sabia, eu descobri ali. Identificou-se, né, com a profissão. Isso. E é claro que a profissão de delegada vai além do espírito investigativo, né, requer um perfil dinâmico, controle emocional ao lidar com as adversidades, né, e uma sólida resistência aí diante dos embates, não é verdade? É verdade. E justamente o fato de ser uma profissão dinâmica, né, de não ser uma profissão onde eu vou ficar o dia estático. inteiro... Exato, fazendo a mesma coisa, né? Cada dia é um dia diferente na polícia, a gente vai entrar de salto alto e vai voltar para casa de coturno, tu não sabe como é que vai ser teu dia. Isso também é um perfil meu, né? E ali eu só descobri aos poucos, né? Quando eu comecei com as aulas na academia e entendi como é que de fato a profissão é exercida. Porque eu não tive professor na faculdade, delegado de polícia. Sim. A gente tinha juízes, advogados, até promotores de justiça, mas delegados de polícia eu não cheguei a ter. Hoje a gente tem vários colegas que lecionam, né? Mas na minha época, então, a polícia era um território desconhecido. Sim, era mais... Só na ficção. Exato, na teoria, né? Na prática é bem diferente. Exato. E nós queremos saber como você concilia tantas atribuições, né? Tantos compromissos. O da delegacia, concomitante com o de ministrar aulas, escrever livro e ainda cumprir com o papel de esposa e mãe de 2 filhos. 2 filhos, 2 meninos, que dá um trabalho extra ainda, né? Os mais tapecas. São mais tapecas. Bom,
Atualmente eu estou na DPPA, né, que é a Delegacia de Pronto Atendimento, então eu trabalho em escala de plantão, tem algumas folgas, né, decorrentes dos plantões noturnos. E claro que sobra pouco tempo, né, Giovana? Principalmente essa questão do trabalho noturno é muito cansativo. Mas a polícia, nossa cor é preta e branca, justamente porque nós trabalhamos 24 horas. E chega em casa e acha que vai descansar, não, né? Tem as crianças. Mas a gente tem só tem uma Turno. existência. Tem o terceiro turno. A gente só tem uma existência, né? É ali que a gente tem que dar conta, é aqui que a gente tem que fazer o que a gente realmente quer. E essa questão de lecionar, sempre gostei, né? Desde 2013, então eu dou aulas. E escrever sempre foi, né? Sempre foi a minha paixão, foi o que eu sempre gostei, foi o que eu sempre fiz. E para conciliar isso com o dia a dia tem que ter uma organização, né? Tem que ter uma agenda, eu tenho uma agenda. Eu escrevo tudo que eu preciso fazer ali, senão eu não... Um planejamento. Exato. Né? E de papel, eu gosto de papel, eu sou a moda antiga mesmo, então é ali que eu consigo me Eu também me sou a moda antiga. Eu tenho que enxergar ali, escrever e enxergar. Nós contamos com o digital, mas também tem que estar no papel. Exatamente. Para confirmar, né? E certamente que você desconhece rotina, né? É uma profissional multitarefa, né? Você acaba lidando com uma diversidade de tarefas, de demandas, né? No seu cotidiano laboral. E são tarefas que se interligam, né? Quase todas, mas são distintas. Né? Então você está entre os profissionais que fazem a diferença, né? E fazer a diferença aí implica no ônus e no bônus, não é verdade? É verdade. Agora queremos conhecer um pouco sobre a Roberta Trevisan, escritora. De onde adveio essa inspiração para escrever? Desde sempre, Giovana. Desde que eu comecei a escrever, até eu fiz uma nota da autora nesse meu livro, esse livro que eu vou lançar, explicando esse trajeto, porque, enfim, a minha profissão é delegada de polícia, escrevendo para criança e adolescente, né? Por quê? Então eu fiz justamente esse texto para explicar essa história. Para justificar, né? Para justificar. Por que esse livro tinha acontecido? E sempre, desde sempre eu escrevi, e na escola meus textos às vezes eram usados em sala de aula, e eu tinha esse desejo, esse impulso de escrever um livro. Claro, aí eu fui crescendo, né, e fui parando, comecei a estudar, passei para direito, depois para o concurso, né, depois que eu me formei. E isso foi ficando, né? A gente vai crescendo e parece que acha que essa parte não... é só um hobby, né? A arte não é... as pessoas não podem viver disso. Eu tinha esse preconceito. E deixei isso de lado. Mas isso sempre... Eu nunca deixei de me sentir incompleta por isso. Então faltava isso na minha vida e eu precisava me resgatar. Aos poucos, então, depois que eu tive meus filhos, eu comecei novamente. E aí comecei a estudar mais profundamente, escrita criativa. E comecei a escrever contos, né? Alguns deles foram publicados, né? Um deles foi finalista. Contos para o público adulto? Sim, né? Aí esses contos são para público adulto. A ideia de escrever para criança surgiu foi tipo uma intuição que eu tive. Eu estava querendo fazer esse livro e estava procurando a história e os destinatários para a história. E aconteceu de uma forma muito natural. Eu estava num lugar e aí entrou uma criança, uma menina de 9 anos, com um livro agarrado, aberto no peito, assim. Ela estava segurando, assim, com muito, sabe? E eu com muito afinco aquele livro. Muito afinco, muito amor. Eu pensei que aquilo ali podia ser um celular, mas não é. Né? Me chamou muito a atenção aquela menina. E aí eu vou ter que falar com ela. Remeteu ao seu sonho. Me enxerguei, né? Eu sempre fui ratinha de biblioteca, sempre gostei de estar com um livro, né? Eu sempre gostei de ficção, sempre gostei de história de detetive. E aí quando eu fui falar com essa menina, que na época tinha 9 anos, ela me mostrou o livro. E o livro, o nome era A Garota Detetive. Eu falei, não, isso é um sinal, né? Uma história de detetive para criança. Um sinal muito grande. Muito grande. E ali naquele mesmo dia eu resolvi que eu ia escrever a história da Matilda, que é essa personagem que eu criei. Sim. E foi. E aí o livro começou a acontecer e ele virou um projeto de TCC, um TCC que eu estava concluindo na época. Eu fiz o projeto do livro e agora eu terminei o livro e resolvi lançar de verdade. Né, porque o trabalho que dá é incrível, assim, e é uma coisa que eu faço com muito prazer. Sim, e muito bonita a sua história, né? Porque na verdade você se identificou com a menina que estava abraçada em um livro. Exato. Né?
E o nome do livro era Garota Detetive, né? Sim, e aí surgiu toda a inspiração, mas essa inspiração vem desde a infância, né? Então é realmente uma história muito bonita e que está em você, né? Sim, e que emociona, né? Mas aqui nós temos o antagonismo. De um lado a delegada de polícia, mas que sempre gostou de histórias de detetives. E de outro lado a escritora de romance policial, né? De alguma maneira você transfere para o papel o que você vivencia no seu dia a dia, né? Das delegacias. Na verdade é uma mescla da fantasia com a realidade. Exato. Esses contos, essas outras histórias que eu fiz para adulto, tem muito das experiências que eu tive, né? Coisas que eu vi. E essa história não, essa aqui é completamente diferente, né? Essa que eu fiz voltada para criança e adolescente. Exato, agora nós queremos saber qual o objetivo dessa obra, né? Aprofundar mais sobre o lançamento do livro, que será em março de 2022. Matilda e o Clube de Leitura. Matilda e o Clube de Leitura. Que objetivo então essa obra? Desde o texto, eu já quero trazer a leitura, né? Então é a história de uma menina que forma um clube de leitura, ela é líder de um clube de leitura, e dentro do livro eu trago outros livros, outros títulos, justamente para instigar a curiosidade da criança. E ele é fantástico, em um certo momento começam a acontecer coisas inacreditáveis, né? E a história vai se desenvolvendo. E o que eu quero no fundo com tudo isso? Eu pensei em crianças entre 10, 11 e 12 anos, porque esse público ainda é resgatável. Eu ainda consigo formar um leitor com essa idade. Com certeza. A partir daí o celular vai tomar conta e às vezes a gente sabe que isso começa antes, né? E o livro, né, que nós vamos mostrar agora, que está aí com você, pode abrir o livro para nós mostrarmos aos nossos telespectadores, se você quiser abrir e mostrar né, as páginas, que é inclusive eu estava observando que o espaçamento ele é bem adequado, bem próprio para estimular a leitura, né? Ele chega em um ótimo e oportuno momento, né, para resgatar aí a prática da leitura. Exato. E Giovana, das crianças e dos adolescentes. Olha que lindo. E ele ficou com 144 páginas, mas como tu bem disseste, a diagramação dele foi toda pensando na criança. Na criança. Para que ela seja clara, né? Sim. E limpa. Justamente para incentivar a leitura, incentivar a leitura. E eu como mãe, né, a minha grande preocupação são as telas, né? E como delegada também, eu vejo o resultado da ausência de um bom aproveitamento do tempo livre da criança. Isso que eu tive essa ideia eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia. Hoje ainda mais. Porque o livro de papel, né? Eu falei que eu gosto da agenda de papel, o livro de papel. Não que eu não vá fazer ele digital, mas num primeiro momento o que eu queria era resgatar esse amor que essa menina me mostrou. E eu descobri essa menina hoje. Manusear o livro. Manusear o livro, exato. E ter aquele companheiro que tu leva para todo lugar, longe das telas. Para que as crianças comecem a ter essa atenção focada de novo. Porque realmente as crianças e os adolescentes hoje eles estão mergulhados nas redes sociais, né? A maioria deles. Exato. E então, se eu conseguir que seja um leitor que eu consiga formar, trazer para esse mundo, eu já estou feliz. Já está fazendo a diferença. A diferença já está acontecendo. E como eu disse, tem que ser nessa idade, ainda tem que ser bastante jovem. E aí eu trago vários livros aqui, né? Que eles podem depois se interessarem em lerem, ou até dar uma sequência, né? E essa sua atuação na DPCA, né, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, impulsionou também a você escrever. Eu estava lá, na época eu era titular dessa delegacia. Olha que interessante. Sim, então essa delegacia é uma delegacia que trabalha com todos os fatos que vitimam crianças e adolescentes na cidade. Imagina como é um trabalho difícil, né, louvável, pesado. Exato. Os agentes que trabalham lá são incríveis, porque tem que ter enfim, tu tem que ter uma boa estrutura psicológica. Uma cautela incrível, né? Porque é muito delicada a situação. É muito delicado. E até através da leitura, né, como estamos conversando, a criança realmente pode deixar de ser uma possível vítima. Sim, de não ficar nas redes sociais, muitas vezes disponíveis para, né, esse tipo de assédio que acontece. Então a ideia é trazer para o lúdico de novo, né? O livro de papel,
e que a criança se interesse. Por isso que eu quis ele ilustrado, porque eu quero que ele atraia, né? Excelente. Vamos aguardar então o lançamento do livro, né? Doutora Roberta, além da sua reconhecida atuação na Polícia Civil, eu quero parabenizá-la pela iniciativa, né, de estar lançando esse livro para o público infanto-juvenil, né, especialmente em Santa Maria, a cidade que tem o codinome Cultura. Foi um imenso prazer recebê-la aqui no Giornale e o programa continua à sua disposição. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Espero todos para o lançamento em março. Tem as redes sociais, né, Matilda e o Clube de Leitura, eu comecei a divulgar agora. E em março ele vai estar nas livrarias. Excelente, está dado o recado. Muito obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico oncologista clínico Dr. Fernando Borges. Volto após o intervalo.